Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu no seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: Filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fica livre do seu sofrimento. O Senhor seja misericordioso para conosco e fale aos nossos corações por meio dessa palavra que foi lida. Hoje pela manhã, nosso culto matinal, quando refletíamos a respeito da carta de Paulo aos cristãos de Corinto, entendemos que o ensino de Paulo no capítulo 11 da primeira carta tinha o propósito de encorajar os cristãos ali daquela cidade a viverem uma vida que agradasse ao Senhor. Paulo disse que o culto deles, o ajuntamento, a celebração e até a ceia deles não era para o bem, era para o mal. De alguma forma eles saíam piores depois desse encontro, desse ajuntamento. Eles de alguma forma não alcançavam o propósito de Deus, que era a edificação mútua, a glorificação do Senhor. O culto deles era um culto centrado na própria vontade de satisfazer os desejos, era um culto egoísta. E Paulo disse que eles precisavam viver o propósito de Deus. Que nós hoje, a partir do nosso encontro com o Senhor Jesus aqui nessa noite, do nosso encontro com a sua palavra, que nós saiamos aqui melhores, transformados pelo Senhor. Que esse seja um encontro de cura, de fortalecimento, de despertamento, de orientação do Espírito Santo de Deus para nós. Que sejamos curados e transformados, assim como a mulher do fluxo de sangue foi transformada a partir do seu encontro com Jesus. Voltando aqui a esse texto que lemos, Jesus havia retornado da região de Gadara, de onde ele tinha expulsado o espírito ou espíritos imundos de um homem e tinha dado autorização para que esses espíritos entrassem nos corpos. Por causa disso, Jesus foi convidado para se retirar ali daquela região e ele atravessa o lago. Chegando do outro lado, Jesus é recebido por uma multidão, entre eles Jairo, que veio até Jesus, suplicando, insistindo para que Jesus atendesse o seu pedido e socorresse a sua filha, que estava à beira da morte. Jesus vai com ele. Jesus se põe em caminho com Jairo em direção à sua casa. E na segunda parte dessa narrativa, surge aqui na cena uma outra pessoa, uma mulher necessitada, que também vai ao encontro de Jesus.
O texto diz que certa mulher, estando ali, a multidão acompanhava Jesus, Jesus caminhava com Jairo, Jesus atendeu o pedido dele, o apelo para ir até a sua casa, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, foi até Jesus. Diferente de Jairo, que tem o seu nome citado, e faz também referência da sua posição social, era ele o líder da sinagoga. Essa mulher, ela é citada por Marcos, sem especificar o seu nome, de alguma forma nos faz pensar que ela tinha pouca ou nenhuma expressão social. Mas ainda bem que Jesus não faz acepção de pessoas, e a sua graça, assim como se manifestou na família de Jairo, se manifestou também na vida dela. Apesar de toda a limitação da sua circunstância, essa mulher é abençoada e ela é alcançada pelo Senhor. O nosso Deus, Ele alcança a todos que estão necessitados, independente do gênero, independente da classe social, independente de qual seja a circunstância que nos diferencia, Ele tem um olhar de misericórdia para nós. O anjo do Senhor se manifestou e apareceu a Abrão. E o anjo do Senhor apareceu também à escrava de Abrão, Agar. Apesar dela ser apenas uma serva, uma escrava egípcia, não sendo ela merecedora da misericórdia de Deus, porque o Senhor havia chamado Abraão e feito uma aliança, um pacto com ele, mas o Senhor estende a sua misericórdia também aos gentios. Isso foi tão surpreendente para Agar que ela disse: teria eu me encontrado, teria eu visto Deus que me vê? Deus não faz acepção, Ele estende a sua graça, Ele manifesta o seu favor, e aqui essa mulher também pode experimentar da misericórdia de Deus. Marcos diz que essa mulher, cujo nome é oculto, é identificada como uma mulher do fluxo de sangue, ou uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. Ela é identificada pelo seu problema. E não é raro acontecer que alguém, por viver há muito tempo enfrentando uma dificuldade, assuma aquilo como uma identidade. O problema, de alguma forma, passa a ser o sobrenome da pessoa. Isso talvez influencia profundamente a sua personalidade, a sua estrutura, sua identidade. Essa mulher vivia um problema grave, e talvez esse problema tenha tomado conta de toda a sua vida. Talvez ela tenha dedicado toda a sua atenção a essa situação da enfermidade que ela vivia. Existem situações assim que parece que nos atraem, problemas que nós vivemos, que nos sugam, que drenam toda a nossa energia, a nossa força, e parece que passamos a viver em função daquela situação. Não podemos negar as nossas dificuldades, mas eu quero dizer para você que você é mais do que esse problema que você está vivendo. Este problema não define quem você é. Nenhuma enfermidade, nenhuma circunstância na sua vida define quem você é. Essa mulher estava vivendo essa condição de uma dedicação extrema ao seu problema, e isso certamente a havia afetado. Como no caso de Noemi, que depois de ter perdido o marido e os 2 filhos, ela não desejava mais ser chamada de Noemi. Ela disse que gostaria de ser chamada de Mara, amarga, porque o Todo-Poderoso havia tornado a vida dela extremamente amarga. Circunstâncias às vezes podem querer definir quem somos, mas ainda bem que existe a possibilidade de olharmos para além das circunstâncias e reconhecermos o propósito e o favor de Deus na nossa vida. 12 anos enfrentando aquele problema, 12 anos enfrentando aquela enfermidade. Isso é tempo suficiente para que aquela doença se tornasse mesmo o centro da vida daquela mulher e talvez afetasse todas as dimensões da sua existência. Aquela mulher estava certamente afetada por aquela enfermidade, fisicamente. 12 anos de uma hemorragia, 12 anos de um fluxo contínuo. A perda de sangue, que é considerada normal dentro do ciclo
menstrual, que é sinônimo inclusive de vida e de fertilidade, no caso dela era sinônimo de morte. O judeu entendia que a vida estava no sangue e aquela mulher, de alguma forma, estava vendo a vida ir embora aos poucos, gota a gota. Sua vitalidade. É provável que depois de tanto tempo de enfermidade, ela já estivesse acometida de uma anemia grave, não tendo mais a mesma disposição para as atividades mais comuns e corriqueiras, vivendo talvez uma situação de prostração e fraqueza, uma apatia. Aquela doença a afetava fisicamente, era algo limitador. Mas não apenas isso. É provável que isso também lhe causasse prejuízo na sua vida emocional. 12 anos enfrentando um problema também é suficiente para que não apenas o seu corpo estivesse sofrendo, mas também a sua alma, diante do medo constante em relação à morte, diante das incertezas, diante da angústia. É provável que essa mulher também estivesse sofrendo emocionalmente por causa do isolamento social provocado por essa situação. Uma mulher no seu fluxo de sangue, e ela inclusive vivendo isso por um tempo prolongado, era considerada como imunda, não podendo tocar e ser tocada. Vocês podem imaginar o que é isso? Às vezes a gente não consegue imaginar essa dimensão. Em 2013 eu tive uma internação, até hoje tenho dúvidas sobre o diagnóstico. Inicialmente apareceram lesões no meu corpo e eu fui diagnosticado como sendo catapora, e no caso na vida adulta isso era ainda mais complicado, mas foi agravando e rapidamente percebeu-se que não era, passando por vários médicos durante uma semana. Ao final de uma semana eu estava com o corpo totalmente tomado por lesões, somente o rosto e a palma das mãos e a planta dos pés que não tinham sido tomados por lesões que espalhavam pelo corpo inteiro. E uma madrugada eu e minha esposa fomos para o hospital, fui recebido ali no pronto atendimento. Me senti quase que um popstar. Todos os médicos que estavam ali passaram pelo pronto atendimento, pedindo autorização para tirar fotos, compartilhando para chegar a um diagnóstico e nada. Depois de uma longa madrugada, amanhecendo, resolveram então me internar. Enquanto estavam me encaminhando para a internação, subindo pelo elevador, estava ali naquele mesmo elevador o médico responsável, o médico infectologista do hospital, e ele não sabia do meu caso, mas logo que ele me viu, ele disse: ele não pode ir para o quarto comum, ele tem que ir para o isolamento. E às vezes a gente realmente pensa que a ignorância é uma bênção, né? Enquanto profissional da saúde, eu sabia o que aquilo implicava. Eu sei que o isolamento, de alguma forma, era para me proteger, uma vez que com tantas lesões eu corria o risco de ter uma infecção secundária, mas até que chegasse o diagnóstico, era possível também que isso pudesse ser infeccioso e contaminar outras pessoas. Fiquei uma semana num quarto praticamente isolado, só com a presença da minha esposa, e eu sentia ali, pela primeira vez, a importância de um toque. O toque é consolador. O toque é algo que não é apenas para o corpo, é também para a alma. O tempo que essa mulher viveu e sofreu diante dessa circunstância, certamente a sua alma estava fragilizada, impedida de ver a plenitude dos seus relacionamentos. A sua alma também estava doente. Essa mulher também estava comprometida na sua situação financeira, porque além de não conseguir manter uma vida produtiva, ela gastava também todos os seus bens e todos os seus recursos tentando encontrar uma solução para a sua enfermidade. Marcos diz que ela gastou todos os seus bens tentando ser curada. Isso significa que agora, além de doente, ela estava também pobre, empobrecida, usando todos os recursos, usando tudo que estava em suas mãos na expectativa de encontrar uma solução. Eu acredito também que, além de estar afetada fisicamente, emocionalmente, financeiramente, aquela mulher também tinha sido afetada espiritualmente. Apesar de que algumas pessoas até se mantêm firmes, confiantes em Deus, mesmo diante das enfermidades, muitas outras pessoas, diante de situações assim, questionam a existência de Deus, ou se não duvidam da
da existência de Deus questionam o cuidado dele. Porque Deus nos permite passar por situações assim. Algumas pessoas na enfermidade sentem como se estivessem abandonadas, como se tivessem sido esquecidas por Deus. Existem muitos problemas e enfermidades que drenam as nossas energias e a nossa vitalidade. Algumas enfermidades, inclusive, elas aparecem, elas surgem por causas naturais e às vezes inexplicáveis, como no caso dessa mulher. Não nos é revelado aqui qual a causa, qual a origem da sua doença. Mas eu digo para vocês, irmãos, que independente de qual seja a situação, não existe uma enfermidade pior para o ser humano do que o pecado. O pecado é uma tragédia. O pecado nos desumaniza. O pecado nos maltrata. O pecado nos machuca. O pecado pode causar também prejuízo ao homem financeiro, físico, emocional, moral e certamente espiritual. Quantas pessoas também não se isolam? Quantas pessoas não se distanciam da família para manter um vício, ou para manter uma vida oculta, uma vida dupla, às vezes machucando e ferindo o cônjuge, os filhos, os amigos. O pecado causa nas pessoas vergonha, distancia as pessoas dos outros e de Deus. Assim como no caso do pecado de Adão, que tentou se esconder atrás das árvores do jardim, uma pessoa também adoecida pelo pecado tenta às vezes esconder a sua nudez e a sua miséria atrás daquilo que não pode lhe dar proteção. O pecado maltrata, o pecado adoece, e às vezes o pecado, aqueles que nós achamos que são pequenas transgressões e que não tem tantas consequências, é como uma doença que não é tão grave, o que achamos que não é tão grave, mas a sua presença em nossas vidas continuamente vai nos fazendo morrer aos poucos, perder a vida aos poucos, deixar de viver aquilo que Deus tem para nós com propósito dentro. A situação dessa mulher é clara. Depois de ter usado todos os seus bens, pagando médicos para buscar uma alternativa, ela chega ao fundo do poço. Os recursos se acabam, e não existe um ambiente melhor para a manifestação do poder de Deus do que circunstâncias como essa, quando os nossos recursos se esgotam. Nenhum de nós gosta de viver situações assim, mas é nessa circunstância que normalmente nós reconhecemos as nossas limitações e aí voltamos os nossos olhos para Deus. Apesar da morte ser uma possibilidade para todos nós, nenhum de nós encara a morte como uma possibilidade real. Quando adoecemos, de alguma forma nos lembramos disso, da nossa limitação. Isso às vezes serve como uma oportunidade para voltarmos os nossos olhos a Deus. E essa mulher então, nessa circunstância, nessa situação, tem a sua esperança ressuscitada quando ela ouve falar de Jesus. Diz o texto que nós lemos que aquela mulher, estando no caminho por onde Jesus passava, e tendo ela ouvido falar da fama de Jesus. Eu não sei o que você tem ouvido falar de Jesus, até porque tem muita coisa distorcida sendo dita aí a respeito dele. De alguma forma, algumas pessoas apresentam Cristo como se fosse um caixa eletrônico onde nós passamos o nosso cartão e sacamos bênçãos, ou como o gênio da lâmpada mágica, que apenas atende às nossas solicitações. Ele é mais do que isso. Estamos falando do Cristo, Filho de Deus que se encarnou. Não é outro, não é como a história diz, apenas um mito ou uma lenda. Estamos falando do Deus que veio ao nosso encontro, que se fez carne e que habitou entre nós. A fama dele, de fato, era de alguém que ensinava com autoridade, realizava sinais que estavam atraindo as multidões, porque ele é o Filho de Deus, é o conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós podemos de fato acreditar na fama de Cristo, porque ele é mais do que nós podemos imaginar. Nós podemos realmente acreditar, como essa mulher, que o Cristo que opera milagres,
Ele continua tendo controle de todas as coisas e podendo também operar em nossas vidas. No tempo de Jesus, alguns diziam que ele era o João Batista ou Elias, mas Pedro diz: tu és o Cristo. Ele é o ungido de Deus, é o Filho de Deus, que veio ao encontro da humanidade. Ele veio restaurar o nosso relacionamento com Deus. E sabe o que é o melhor de tudo isso? É que ele está acessível. Talvez você pode pensar assim, mas esse não foi um encontro de Jesus com a mulher do fluxo de sangue, porque ele não estava indo em direção a ela, ele estava indo em direção à casa de Jairo. Foi um acaso esse encontro. Na verdade, foi iniciativa dessa mulher ir até Jesus e tocar nele. Então é o encontro da mulher do fluxo de sangue com Jesus, de alguma forma sim. Mas sabe por que essa mulher conseguiu tocar em Jesus? Porque ele havia encarnado, porque ele estava acessível, porque ele veio a nós. A iniciativa, em primeiro lugar, é de Deus. É Deus quem tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Nós não poderíamos ter tomado a iniciativa. Nós podemos chegar a Deus porque Ele está acessível. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso hoje a Deus. Nós podemos chegar a Ele porque Ele se revela, porque Ele se apresenta a nós. É como um pai brincando com seu filho pequeno, e o pai então se esconde, mas de forma que o filho possa encontrá-lo. Deus quer ser encontrado por você. Ele está acessível, Ele pode ser tocado, Ele está entre nós, no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Ele continua se revelando, e nós podemos conhecê-lo, porque Ele decidiu se revelar a nós. Esse é um Deus acessível, um Deus que tem o desejo de se aproximar. Essa mulher não precisava agora temer, porque Cristo estava ali. A única limitação era a multidão que estava ao redor de Jesus e que o apertava e comprimia. Mas apesar da multidão dificultar, a multidão não poderia impedir. Circunstâncias das nossas vidas podem em algum momento dificultar a nossa aproximação. Às vezes algumas limitações em nós, no ambiente que estamos vivendo, podem querer dificultar o nosso encontro, o nosso relacionamento com Deus, mas não pode impedir. Ele continua acessível a nós. Nós podemos chegar a Ele com confiança. Nós podemos chegar diante do Senhor, porque Ele tem propósito de manifestar a sua vontade, o seu propósito em nós. Aquela mulher vence a barreira da multidão, e ela vai e toca na orla das vestes de Jesus. Sua fé era tamanha que ela não precisava tocar nas suas mãos. Ela não precisava que ele olhasse para ele, que ele olhasse para ela. Ela não precisava que ele lhe dirigisse alguma palavra. Ela entendeu: basta apenas um toque na orla das suas vestes e eu ficarei curada. E diz o texto que essa mulher então, ao tocar em Jesus, imediatamente foi curada e sentiu no seu corpo que ela havia sido liberada daquele sofrimento, daquele flagelo, daquela situação em que ela vivia. Imediatamente ela foi curada. Uma enfermidade que ela lutava contra ela durante 12 anos, um problema de 12 anos, foi resolvido em fração de segundos. Esse é o tipo de solução, esse é o tipo de cura que todos nós almejamos. Um tipo de toque do Senhor em que a circunstância seja mudada imediatamente. Esse não necessariamente é o padrão de Jesus. Ele tem formas variadas de agir. E que bom que ele é muito criativo nisso. Algumas curas foram realizadas por Jesus tocando, outras curas realizadas à distância. A cura, por exemplo, dos 10 leprosos, ele disse: vão e se apresentem ao sacerdote, e no caminho eles foram curados. Não foi uma cura imediata. Mas o que eu quero destacar aqui, a partir da experiência dessa mulher, é que Jesus pode curar imediatamente. Se Ele não curar, é porque não é o seu propósito, não porque Ele esteja limitado às circunstâncias. E isso é importante para renovar a nossa fé. Isso certamente foi importante para essa mulher e para toda a multidão que seguia Jesus, porque os sinais que Jesus estava realizando estavam trazendo esperança para as pessoas. As pessoas que antes viviam achando que estavam à mercê da sorte, à mercê das circunstâncias, agora entenderam que o governo de Deus estava sendo estabelecido, que o reino de Deus era chegado aos homens, e esse reino estava rompendo com o poder dos espíritos imundos, da enfermidade, da morte. Nada agora podia resistir ao poder de Cristo, que ressuscitava os mortos, que curava os enfermos, que libertava aqueles que estavam vivendo oprimidos pelo maligno. O reino de Deus é chegado.
Os sinais que Jesus realizava manifestavam a chegada do reino de Deus entre os homens. O escritor disse que o reino de Deus não é necessariamente um lugar físico. O reino de Deus é todo lugar ou toda circunstância em que a vontade de Deus está sendo estabelecida. Jesus estava ali demonstrando que todas as forças estavam sujeitas à sua autoridade, que o reino de Deus estava agora dominando aquela estrutura que antes era dominada pelo mal. Aquela mulher, ao ver o sinal de Jesus, estava percebendo o poder, o grande poder de Deus que nela se operara. Estamos falando de um Deus que pode curar imediatamente, que pode curar amanhã, que pode curar daqui a um mês, de um Deus que pode não curar, mas que tem todo o poder. Nada foge ao seu controle e nós podemos confiar na sua graça. Nós podemos confiar que Ele realmente tem provisão, que Ele tem os recursos para aquilo que nós precisamos. Nós podemos perder o controle, nós podemos não ter todas as respostas, mas estamos falando de alguém que pode. E algo intrigante aqui, irmãos, é que quando essa mulher toca em Jesus e ela é curada, Jesus percebe, e ele então se dirige à multidão e pergunta: quem me tocou? Os discípulos acharam aquilo muito equivocado e disseram: mestre, como assim o senhor pergunta quem te tocou, se está aqui uma multidão que está te apertando e comprimindo? Os discípulos de alguma forma estavam dizendo que era impossível saber, ou mais, que não era provável que apenas um tivesse tocado, porque toda a multidão apertava e comprimia Jesus. Nós podemos tirar algumas lições a partir daqui. Nem todos tocam em Jesus, apesar de terem oportunidade. Nem todos se relacionam com Jesus, apesar de talvez estarem próximos dele, ou achar que estão próximos dele. Às vezes nos equivocamos, inclusive, porque temos uma ideia de que estamos próximos daquilo que é sagrado. Como no caso da nação de Israel, quando no tempo de Eli, os filhos de Eli estavam fazendo aquilo que era detestável diante dos olhos do Senhor. E um dia, inclusive, indo enfrentar os filisteus, eles perderam a batalha, perderam a guerra para os filisteus. Inconformados por terem perdido a batalha, eles decidiram então que iriam trazer a arca da aliança, que representava a presença de Deus, e a levaria para o campo da batalha, porque entendiam que isso iria garantir que iriam vencer. Eles trouxeram a arca e algo pior aconteceu. A derrota foi ainda maior, muito mais soldados do exército de Israel foram mortos, a arca do Senhor foi levada pelos filisteus e os filhos de Eli foram mortos, Ofni e Finéias. Quando essa notícia chegou até o acampamento, Eli recebeu a notícia, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, a filha ou a esposa de Finéias, ao receber também a notícia, estava ela no final da gestação, ela deu à luz naquele momento, e antes de morrer, porque não suportou, ela deu um nome ao filho, Icabod, ou Icabote, que significa foi-se a glória de Israel. Ela disse: foi-se a glória de Israel. A glória de Israel foi embora. Porque o esposo dela tinha morrido, porque o sogro tinha morrido e porque a arca da aliança tinha sido levada. A arca representava a presença de Deus. Mas é interessante pensar que a presença de Deus já tinha se afastado de Israel antes mesmo da arca ser tirada. Eles ainda tinham a sensação de que estavam próximos de Deus, porque estavam próximos da arca. Às vezes o nosso termômetro está estragado, a gente está próximo daquilo que a gente acha que é sagrado, mas está distante de Deus. É possível pessoas estarem dentro da igreja, mas distantes de Deus, próximas da Bíblia, mas distantes de Deus, fazendo as coisas para Deus, mas distantes de Deus. Aqui estava a multidão que apertava e comprimia Jesus, mas nem todos tocavam em Jesus. Aqui estava a multidão que estava aglomerada ao redor dele, mas apenas uma pessoa tocou em Jesus. Outra lição que nós podemos tirar é que de fato Jesus lida com a multidão. Jesus, ele ensinou as multidões. Jesus ensinou a multidão. Mas nós não somos apenas um aglomerado de pessoas. Deus não nos vê apenas como um aglomerado de pessoas. Ele trata com a multidão, mas ele trata com os indivíduos também. No meio da multidão, ele nos percebe.
no meio de todos, Ele nos conhece pessoalmente, individualmente. Talvez você esteja aqui exatamente achando que é apenas mais um, pensando que talvez Deus não te vê ou que Ele não se importa, pensando talvez que tem gente aqui que merece mais do que você, pensando que talvez tem alguém que seja preferido de Deus e que talvez Deus dê mais atenção a um ou outro e não a você. Mas Ele é o Deus que no meio da multidão procura perceber as nossas necessidades. Ele nos percebe. O Senhor te percebe. O Senhor percebe a sua vida. Ele sabe quem você é. O Senhor conhece-nos e Ele nos chama exatamente para a gente sair desse anonimato, sair do meio da multidão e nos identificarmos. Quando Jesus então pergunta, e Ele insiste na pergunta, diz o texto que nós lemos que essa mulher então, tremendo de medo, consciente do que tinha acontecido com ela, ela tremendo de medo. E é possível que o medo dela esteja ligado ao fato que ela tinha quebrado uma lei levítica. Sendo imunda, ela não podia tocar nem ser tocada. É provável que ela temesse, porque talvez tivesse extrapolado os limites para uma mulher naquela época. Talvez o temor dela era pelo fato de ter tocado em Jesus para ser curada sem pedir autorização. Jairo havia suplicado para que Jesus fosse à casa dele. Ela chegou silenciosamente e tocou em Jesus. Muitas coisas podem ter passado pelo coração daquela mulher. Talvez o medo dela é que aquele que tinha a curado, mesmo involuntariamente, agora ele fizesse mal. E aí, tremendo, ela se apresenta e ela conta toda a verdade. Sabe qual que é a melhor resposta que nós temos, ou que nós podemos dar para Jesus diante de uma pergunta que Ele nos faz? Qualquer pergunta que seja, a melhor resposta que nós podemos dar a Ele é a verdade. Quando Jesus falou para a mulher samaritana a respeito do seu marido, ela disse: eu não tenho. Jesus falou: disseste bem, você falou a verdade, já teve muitos, com quem você está agora não é o seu marido. Quando Jesus se manifestou aos discípulos à margem do mar de Tiberíades, eles tinham passado a noite inteira tentando pescar e não apanharam nada. Quando Jesus se apresenta ali, ele pergunta: filhos, tens aí algo para comer? E eles disseram: não temos. Não tenha medo, não mascare, não tente disfarçar, não tente omitir, não tente florear. A melhor resposta que nós podemos dar para Deus diante das suas perguntas, diante dos seus confrontos, é a verdade. Aquela mulher falou a verdade. Talvez poder dizer que quem fala a verdade não merece castigo, né? Ela falou a verdade para Jesus, contou qual era a sua situação, o que a motivou a tocar nele. Ela contou para Jesus como, ao tocar nele, foi imediatamente curado. E sabe qual foi a resposta dele? Talvez alguns poderiam pensar que ele fosse repreendê-la, censurá-la. A resposta de Jesus para aquela mulher começou assim: filha, a tua fé te salvou ou te curou. Vai em paz e fica livre desse seu sofrimento. Jesus começa chamando ela de filha, e essa é uma expressão muito terna. Para alguém que estava numa situação de anonimato, para alguém que até o momento era conhecida apenas como uma mulher hemorrágica ou uma mulher do fluxo de sangue, agora ela é emancipada, agora ela é promovida a filha. Ele diz: filha. Eu não sei, irmãos, que títulos vocês carregam. Às vezes nós carregamos títulos que as pessoas nos dão, rótulos. Às vezes são rótulos que não são dados pelas pessoas, nós mesmos damos. Às vezes rótulos muito ruins. Mas não permita que nenhum desses rótulos te limitem, porque o chamado de Deus é para esse relacionamento. Ele é um Deus que nos chama para sermos filhos que experimentam da sua graça, do seu favor, que se relacionam com Ele e que são por Ele abençoados. O Senhor nos chama para experimentarmos isso. Muitos títulos Jesus deu para os seus discípulos: servos, amigos, mas cai muito bem a nós também entendermos que somos filhos de Deus. O Senhor nos chama para este relacionamento.
Jesus disse que a fé dela a havia curado. Em outras tradições diz que a sua fé te salvou. A nossa fé em Jesus pode não apenas nos curar das enfermidades temporais, das circunstâncias dessa vida, mas a nossa fé em Jesus pode nos curar também espiritualmente, pode principalmente nos garantir uma vida eterna, uma segurança, um destino eterno em Deus. A nossa fé no Senhor nos aproxima dele, para que nós vivamos esse seu propósito. Ele disse: filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vá em paz. A expressão aqui no grego para paz é eirene. Tem tanto sentido de uma paz literal, como também uma paz figurada. Pode ser a ideia da paz que é o oposto da guerra. Tem a ideia, o sentido de uma paz que tem a ver com a reconciliação, uma paz que fala da quietude que às vezes experimentamos quando uma situação está resolvida. Jesus está dizendo para ela: foram 12 anos de inquietação, 12 anos de sofrimento, 12 anos de tribulação na sua alma, agora vá em paz. Vá, experimente agora dessa quietude, vá, experimente agora de tranquilidade, vá, experimente um tempo novo. Mas a melhor paz que nós podemos experimentar não é a paz apenas pela resolução de alguns problemas circunstanciais. A melhor paz que nós podemos experimentar é quando os nossos pecados são perdoados. Romanos diz: tendo sido justificados pela fé, temos paz para com Deus. Quando de repente nosso relacionamento com alguém é quebrado, não fica aquele certo desconforto? Às vezes não conseguimos nos aproximar da pessoa, não falamos com a pessoa tranquilamente. Mas Paulo está dizendo em Romanos que graças ao sacrifício de Jesus nós somos perdoados. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, o Senhor pagou a nossa dívida, a inimizade que existia entre nós e Deus foi desfeita. Nós podemos ter paz para com Deus. Eu gostaria muito, irmãos, de dizer, afirmar que todos os seus problemas serão resolvidos hoje, que você vai poder voltar para casa em paz e não vai enfrentar mais nenhum problema, mas eu não posso dizer isso. Mas graças ao sacrifício de Jesus, algo nós podemos afirmar: que aquele que está em Cristo pode desfrutar de plena paz em Deus, porque nós somos reconciliados com Ele. Você pode voltar para sua casa em paz, porque os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Nós temos a garantia de uma nova vida, de um novo caminho, de um novo recomeço. O encontro de Jesus com essa mulher, ou dessa mulher com Jesus, foi marcante. Assim como pode ser também o nosso encontro com Ele. Diariamente, em todo o tempo, em todos os momentos em que nós nos aproximamos dEle, nós podemos tocar nele, podemos ser tocados pela sua graça, porque Ele é um Deus que está acessível. E eu queria te encorajar neste momento a tocar em Jesus, a sair do anonimato, a não ficar apenas nessa condição de mais um no meio da multidão, de não se limitar à circunstância que está ao seu redor. Talvez você também, como essa mulher, já tenha esgotado todos os seus recursos. E nós não precisamos ir a Jesus apenas quando nós esgotamos os nossos recursos. Nós podemos e devemos ir a Ele sempre, inclusive para que Ele nos oriente como investir os nossos recursos, como nos esforçar em direção ao seu propósito para nós. Eu quero te encorajar nessa noite a orar ao Senhor, se encontrando com Ele, deixando que a graça dele se manifeste na sua vida. Talvez você está aqui e se sente inferior, não acha que é merecedor da graça de Deus, mas nenhum de nós somos. É exatamente isso que a graça é um favor imerecido. Nós recebemos isso de Deus, o que recebemos pelo seu amor e pela sua misericórdia. Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite, que tem um relacionamento com Cristo, mas quer aprofundar esse relacionamento com Ele, não quer ser apenas um seguidor que vai no meio da multidão, mas quer ser filho de Deus, quer ser filha de Deus, quer ser emancipado nesse relacionamento, quer entender o seu lugar nesse relacionamento. Quero orar também com você que está diante de uma circunstância
que precisa de uma intervenção do Senhor, que quer clamar pelo socorro, assim como Jairo fez, assim como essa mulher fez, para encontrar paz, para encontrar perdão. Talvez a sua enfermidade não seja física, pode ser emocional, pode ser uma enfermidade espiritual, pode ser uma situação de pecado que precisa da manifestação do Senhor. Ele pode te tocar nessa noite. Se você talvez está tão fraco, anêmico, que não consegue fazer nem esse movimento, acredite, clame por Ele, peça o socorro dEle, fala: Senhor, vem ao meu encontro, vem ao encontro da minha situação, do que eu estou vivendo. Se você quer fazer essa oração, qualquer circunstância que seja, se coloque de pé no seu lugar neste momento e vamos clamar ao Senhor, dizendo a Ele que a nossa vida, sem a manifestação dEle, é uma vida vazia, é uma vida de muitas tentativas e muitas frustrações, é uma vida onde nós gastamos toda a nossa energia e às vezes vamos morrendo aos poucos, mas em Deus nós podemos experimentar do seu favor e da sua graça. Ele está aqui. O mesmo Cristo que passou pela Galileia e foi encontrado por aquela mulher está aqui nessa noite. Ele é real. Anime-se nisso. Seja renovado na sua fé, na sua esperança. Não olhe tanto para as circunstâncias. Olhe para aquele que é poderoso para fazer mais do que às vezes nós temos acreditado que Ele é poderoso para fazer. Não estou aqui te encorajando a uma fé tola, mas estou aqui te desafiando a depositar no Senhor a sua confiança, a ir ao encontro dEle. Fale com o Senhor neste momento. Obrigado, Deus, por tua misericórdia. Obrigado, Pai, por ter enviado Jesus. Obrigado, Deus, por ter se encarnado. E obrigado porque o Senhor se tornou acessível a nós. A nossa situação antes era de total miséria, era de enfermidade. Vivíamos sem esperança, os nossos recursos haviam se esgotado, o recurso da humanidade havia se esgotado, mas pela tua iniciativa, a esperança veio até nós. Cristo, Filho de Deus, passeou por este mundo, manifestou aos homens o grande poder de Deus, realizou milagres, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E nós cremos nesse Cristo vivo, cremos nessa esperança do teu poder que se manifesta em nós. Clamamos por ti nessa noite, clamamos nessa noite pela tua igreja. Senhor, quem sabe aqui há muitas pessoas anônimas, enfermas do corpo, enfermas na alma. Quem sabe aqui nessa noite pessoas que estão sendo maltratadas pelo pecado, mas nós pedimos, Senhor, manifesta a tua graça em nós neste momento. Venha ao encontro, Senhor, da nossa vida, da nossa família. Liberta-nos, cura-nos, renova a nossa fé. Estanca, Senhor, essa hemorragia. Cessa o mal. Manifesta o teu poder em nossas vidas. E acima de tudo, Senhor, nós queremos entender que temos um lugar em ti, que somos teus filhos, Deus. Podemos nos relacionar contigo, Senhor. Para cada um de nós que aqui estamos nessa noite, queremos ouvir essas palavras, Senhor, de ternura. O Senhor nos chama de filhos. Somos filhos, apesar de não merecermos, nos tornamos filhos por meio da obra de Cristo Jesus ali na cruz. Alegra o coração da tua igreja nessa noite, não por outra coisa, mas pelo fato de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Somos filhos de Deus, somos filhos do Altíssimo, estamos na mira do Senhor, estamos debaixo do teu olhar. A tua misericórdia se manifesta em nós. Senhor, dá-nos uma palavra nessa noite para que o nosso coração se aquiete, que os teus filhos possam retornar para suas casas, levando essa palavra. Vá em paz, vá em paz, vá em paz. Nós podemos ter paz para com Deus, porque os nossos pecados foram perdoados, o nosso relacionamento foi restaurado. Não existe mais inimizade entre nós e Deus. O Deus Criador nos ama, se relaciona conosco. Por isso, vá em paz. Tenha paz no seu coração. Que a sua paz não seja circunstancial. Que a sua paz não dependa da sua conta financeira. Que a sua paz não dependa da sua saúde. Que a sua paz esteja firmada em Cristo, no Cristo
somos o povo de Deus, estamos debaixo do seu cuidado. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te conduza nessa semana, te orientando, te guiando e te mostrando que Ele está presente na sua jornada. Vai em paz. Tenha paz para com Deus. O Senhor te abençoe.